Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. Então vamos para a ministração da palavra, já com bastante atraso, mas quero que você tenha bastante paciência, né? Teve a chuva aí, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Salmo 72, versículo 19, ela diz o seguinte: e bendito seja para sempre o seu nome, o nome glorioso, e encha-se toda a Rondônia, toda a terra, todo o Brasil da glória do Senhor. Amém e amém. Queridos, eu creio que existem verdades, revelações bíblicas que mudam a nossa história, principalmente quando se refere-se a promessas do Senhor. Eu tenho me alegrado muito porque muitas promessas que o Senhor que falou ao meu respeito, mesmo antes das impossibilidades, mesmo quando era impossível acontecer, eu tomei posse dessas promessas, e muitas delas hoje estão se cumprindo. O fato de eu estar aqui faz parte das promessas do Senhor. O fato de nós já estarmos em outras nações faz parte das promessas do Senhor. O fato de hoje nós temos uma igreja missionária, temos trabalhos, cobrimos vida de pastores, isso tudo faz parte de promessas do Senhor. Mas o que é bom é que quando essas palavras foram lançadas em nossas vidas, não havia condições humanas, não havia condições nenhuma de que se cumprir naquele menino tão entusiasmado na igreja, sem recursos, sem eloquência, sem nenhuma possibilidade. Mas havia sobre a minha vida uma palavra do Senhor, e a fé sempre foi aquilo que impulsionou a minha vida. Eu sempre criei na palavra que Deus lança sobre a minha vida. Eu creio mesmo, eu creio de verdade, porque eu sei que Deus, Ele é extraordinário, Ele traz à existência as coisas que não são. E essa palavra que eu quero trazer para você essa noite, ela vai mudar a sua história, porque nós lemos aqui em Salmos, e nós vimos que o Salmo ele termina amém e amém. Por que 2 amém? Porque nós muitas vezes a nossa tradução bíblica, ela não traz algumas verdades que nós precisamos conhecer, porque essas traduções que nós temos, elas às vezes escondem algumas verdades que fazem grande diferença nas promessas de Deus para as nossas vidas. Então o amém, primeiro, ela é uma palavra que tem a sua origem no hebraico, né? Então, na verdade, no original, quando nós vamos ler a palavra amém, ela tem uma expressão de El Melech Nema, que tem um significado de um Deus que é um rei fiel. Então, quando nós falamos amém, para qualquer um de nós tem um significado o quê? Que assim seja. Se eu perguntar para qualquer pessoa o que significa amém, nós vamos falar que assim seja, não é verdade? Quantos compreendem amém como assim seja? Né? Todos nós aprendemos assim. Só que o amém, ele não é somente uma expressão que assim seja, não é uma expressão somente positiva, de uma possibilidade que pode acontecer. Vamos juntar aqui a nossa mentalidade, uma energia positiva, porque vai que dá certo, vai dar, ou se não vai dar certo, eu creio que pode dar certo. Não, o amém que nós aprendemos, ela traz essas possibilidades de acontecer e não acontecer. Mas o amém bíblico, ela abrange muito mais uma condição positiva. Ela fala de algo muito mais do que nós podemos imaginar. Então essa expressão, né, de El Melech Nema, ela foi traduzida em três sílabas, né? E é MN que ficou M. E no decorrer dos tempos, diante das trocas das culturas judaicas, romanas, grega, então tudo isso transformou em amém. E hoje nós conhecemos como amém, como a tradução, que assim seja. Então hoje é compreendida
dessa forma. Isso prejudicou muito a nossa fé, a nossa forma de agir, porque o amém vai muito além do que você pode imaginar. O amém vai muito além de apenas uma afirmação, porque ela fala de uma fidelidade, fala de algo do eterno para os seus filhos. Então nós vamos nos aprofundar, porque eu creio no milagre do Senhor na sua vida essa noite. Apocalipse 3, versículo 14, diz o seguinte: ao anjo da igreja, Apocalipse 3,14, vamos ver se coloca lá. Apocalipse 3,14 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o amém. Olha só, o amém está dizendo. Então nós começamos a compreender que se o amém fala, então não se refere a uma palavra, a uma expressão positiva, mas está falando de uma pessoa. Aí você fala, se o amém está falando, quem é o amém? E ele diz o seguinte: o amém é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Esse Deus está falando de Elohim, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode criar todas as coisas, aquele que não há limites para ele. Então, quando Apocalipse está falando que quando o amém fala, isso significa que ele está trazendo à existência aquele que pode criar todas as coisas. Então, se o amém é o testemunho fiel, é aquele que é a verdade, é o princípio da criação de Deus, está se referindo a Jesus. Isso está bem claro, que quando nós falamos amém, quando a Bíblia fala amém, ele está falando da verdade que é Cristo, da palavra que é Cristo. Então, quando você está dizendo amém, você não está apenas confirmando ou fazendo expressões positivas, mas você está chamando a existência daquele que pode criar todas as coisas, daquele que pode fazer o impossível acontecer, daquele que do nada ele cria coisas que existem hoje. Ele foi o amém que criou todas as coisas. O amém é o próprio poder da divindade do Senhor. Elohim, quando fala, o Deus quando diz, sai de Deus, o próprio Deus, através da palavra. E quem é a palavra? É o próprio Jesus. Então é impossível quando Elohim falar e quando nós chamamos a existência, não aconteça, porque Jesus, ele pode e ele é capaz de fazer qualquer coisa, e ele vai gerar o impossível na sua vida. Quem crê nisso, diga um amém mais forte, em nome de Jesus. Esse amém que nós aprendemos que assim seja, é um amém religioso. Foi a religião que nos ensinou, né? Principalmente a religião católica, que vem distorcendo algumas verdades, e nós também, né, os protestantes evangélicos, não conhecemos em profundidade as verdades que nos libertam, e aprendemos errado, e aprendemos o amém como uma gíria, falamos amém de tudo, por tudo, mas não sabemos que o que nós estamos falando tem uma chave poderosa para fazer, para criar algo, porque o amém, ele é a própria palavra de Deus falada. E quem é a palavra de Deus, querido? Está lá no Evangelho de João 1, versículo 1, ele diz que no princípio era aquele que é a palavra, no início de tudo era a palavra, e essa palavra estava com Deus, e essa palavra era o próprio Deus. Versículo 2, ele diz assim: ele estava com Deus no princípio. Então entenda, no princípio de tudo, a palavra estava com Deus, o amém estava com Deus, o poder de criar qualquer coisa estava com Deus, o poder da criação. E a Bíblia fala no versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, porque sem Ele nada teria sido feito. Você entende que poder? Sem Jesus, sem um amém, nada que você vê hoje poderia ser feito. Se hoje existe um planeta, se hoje existe um universo, se hoje existe o poder de Deus, se hoje você existe como filhos de Deus, foi através dele. Tudo veio através dele.
El Melech, aquele que pode criar todas as coisas, aquele que quando é invocado, as coisas começam a acontecer, tudo foi feito por intermédio dele. A Bíblia fala no versículo 4, olha, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. A Bíblia diz lá em Gênesis, diz que no princípio era trevas sobre a face do abismo. Mas quando Jesus vem, a luz resplandece sobre as trevas, e ali começa a criar todas as coisas. Esse Jesus está aqui para transformar as nossas trevas em luz. Nesse mesmo capítulo, pulando lá para o versículo 12, ele fala, olha, todos que creem e recebem esse nome, ele dá poder para essa pessoa, para essa criatura se tornar filho de Deus. Os que creem no seu nome, ele está dizendo que existe um poder que te tira de algo natural e te coloca numa condição espiritual. Existe um poder em Jesus, que por você crer somente nessa palavra viva que está sobre nós, Ele nos dá o poder de sairmos de uma condição de trevas e nos transportar para um reino de luz. Porque ele diz no versículo 14, sabe por quê? Porque o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Queridos, a própria palavra de Deus se fez carne. Ele é o verbo, ele é a palavra criativa, ele é o poder e ele habitou entre nós. Então quem está aqui nesse momento, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar. Sabe quem está aqui? Jesus. E sabe o que ele pode fazer? Qualquer coisa, qualquer milagre, e ele vai operar através da sua palavra essa noite. E quem crê, aplauda o Senhor e dê um grito de vitória, porque o amém está aqui. Aquele que pode fazer o impossível acontecer. Eu preciso te animar, porque nós não somos uma religião. A Bíblia não é mais um livro. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é capaz de penetrar no coração do homem e dividir alma e espírito. Eu nunca entendi isso, quando ele fala que a palavra divide alma e espírito. E é verdade que ela penetra a ponto de dividir ossos e medulas. Ela é a única capaz, como uma espada de 2 gumes, chegar em nossos corações e falar, ó, isso é alma, isso aqui é depressão. Deixa eu te falar, tem um Cristo que vai te trazer vida. Tem um Cristo que vai te tirar de uma condição de miséria e vai te transformar numa condição de vida. Tem um Cristo que vai tirar essa dor, vai tirar essa tristeza e vai gerar vida sobre você. Tem um Cristo que vai te tirar da morte e vai gerar vida, vai trazer prazer sobre a sua casa, sobre a sua família. Tem um Cristo que vai chegar lá na tua alma e vai falar, fica tranquilo, creia nas promessas, firme nas promessas do Senhor. Essas promessas vão sacudir a sua vida. Viva pelas promessas e viva pela palavra do Senhor. Ele é o amém. Tudo foi feito pela palavra do Senhor. Por isso eu declaro essa noite, o teu milagre, as tuas bênçãos vai chegar na tua vida. Por quê, pastor? Porque existe um amém. E o nosso amém não é que assim seja. Quando você profetiza algo, acontece. Porque ele é o amém. Você começa a trazer a existência daquilo que não existe. Ah, aqueles, como eu sei o que é isso. Como a minha família sabe o que é isso. Como eu quero chegar o dia da manhã para conversar com vocês no Family Day. Pergunte o que quiser. Pergunte o que quiser, eu estou doido para responder. Porque a nossa vida é uma vida de milagre. Eu me lembro da minha primeira célula. Eu me lembro quando Deus me deu uma visão e Deus começou a falar, vai chegar um dia que essa igreja vai ser tão grande que não vai caber as pessoas dentro do lugar. E eu vi um ginásio gigantesco. Ah, queridos, para quem não tinha nem sapato, para quem andava com sapato furado,
passando necessidade, crer no ginásio era loucura. Pois em meio a uma pandemia, pois em meio a um caos no mundo, foi o tempo que mais Deus nos abençoou. Chega em março, Deus revira o mundo, Deus nos vira de cabeça para baixo e nos faz adquirir um terreno lá no centro de Valparaíso de 15 mil metros quadrados. E de repente o ginásio, que era apenas uma palavra, não existia, começa a existir. Mas sabe como é que aconteceu? Não aconteceu do nada, não. Quando eu recebi a palavra, eu coloquei no meu púlpito uma foto de uma multidão. E toda vez que eu ia pregar, eu nunca pregava para aqueles 5, para aqueles 7, sempre eu pregava para uma multidão. Sempre eu criei no milagre, eu fiz a igreja acreditar na palavra, toda a igreja sabia disso, toda a igreja celebrou, só estávamos esperando o dia que iria acontecer, porque nós tínhamos plena convicção de que iria acontecer. Porque Ele é poderoso. Então, quando existe promessa, e quando Ele fala, não importa as circunstâncias, vai acontecer. Romanos 14, versículo 17, esse versículo eu não dei para o pastor Fábio, mas essa é para vocês. Ele perguntou, a palavra está completa? Eu falei, mas vamos lá. Vocês das 7 são privilegiados, viu? Romanos 4, 17 diz assim, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Por Pai de muitas nações. A igreja das nações, ela não está limitada aqui dentro. Essa igreja, ela terá uma característica, diz o Senhor, de Pai. Pai de nações. Quando você ouvir falar pai e mãe de nações, você não pode olhar simplesmente para o Fábio, para a Júlia e falar assim, eles são pai e mãe de nações. Não, Deus vai usar você. Eu costumo dizer na minha igreja, porque tem pessoas que falam, eu sou do ministério lá do pastor fulano de tal. Não existe aquele ministério do Fábio, da Júlia, é o ministério desse, você tem o seu. Agora, lógico que tudo dentro da harmonia, né? Tudo dentro da hierarquia de Deus, da palavra, juntos serviremos ao Senhor com o nosso ministério, com o nosso chamado. Sabe, amados, ele diz assim, olha, eu constituí, por quê? Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama coisas que não são como se fosse. Ou seja, Deus chama aquilo que não existe e faz existir. Por quê? Porque Ele é o Amém. Ele é o Amém. Quando nós declaramos amém, isso significa que vai acontecer. Não porque nós temos condições de fazer, não porque somos apadrinhados ou cobertos por pessoas que podem fazer. Não é por isso, não é pela eloquência, não é pelo seu jeito, não é pela sua altura, mas pela palavra que é gerada em você. Porque se fosse por eloquência, eu estaria fora. Se fosse pela altura, já era. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o quanto tem da palavra dele no seu coração. 2 Coríntios 1,18. Eu saí procurando, falei assim, queria saber. Essa expressão de El-Melech Nema. Quantas expressões dessas estão nos versículos bíblicos? E fui em busca para saber quando essa verdade, ela é verdade em verdade. Porque você já viu amém, amém. Essa expressão é a mesma de quando a Bíblia fala em verdade vos diga. Ele está falando amém 2 vezes também. Ele está trazendo a mesma expressão. O problema é que quando traduziram, eles não trouxeram a expressão correta. Porque não dá para escrever Jesus, Jesus. Vos digo. Então nós precisamos compreender, lá em 2 Coríntios 1,18 fala antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Versículo 19, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo,
que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim. Silvano e Timóteo não foi sim, não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Oh glória, mas o que nos confirma conosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, é nele que está o sim e o amém. Porque se ele diz sim, o mundo pode falar não. Se ele diz sim, a tua conta bancária pode dizer não. Não importa o que está em sua volta, se ele disse sim, porque é nele que está o sim, e é nele que está o amém, porque o amém é o poder glorioso de Elohim, aquele que pode criar todas as coisas, aquele que pode fazer e trazer a existência. Eu não sei, queridos, no que você crê, ou quantas promessas se perderam na sua vida, ou talvez você esteja desiludido, achando que foram apenas palavras lançadas. Não faça isso. É nele que está o amém, é nele que está a confirmação. Foi ele que nos ungiu, ele nos ungiu, está nele. Está nele, Salmo, como nós lemos lá em Salmo 72, versículo 19, bendito seja o nome dele, o nome glorioso, que toda a terra se encha da sua glória. É amém, é amém, em verdade, ele é o amém. Todas as vezes que você ouvir essa expressão em verdade, você vai saber que é a confirmação de Deus. É a palavra confirmada, que não pode ser mudada. Que Porto Velho se encha da glória do Senhor. Não tenha medo de falar amém. Que Porto Velho se encha da glória do Senhor. Como aconteceu com Esdras, em Neemias 8, versículo 6. Fala que Esdras louvou Yahvé, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém e amém. A mesma expressão estava lá no Velho Testamento. Em todo o tempo as pessoas profetizavam sobre Jesus. Eles sabiam que se eles declarassem, El Melech Naamã, eles sabiam que quando isso fosse profetizado, essa palavra fosse declarada, iria acontecer. E era no nome de Jesus que eles adoravam Yahvé, com o seu rosto em terra. Eu creio que essa igreja terá essa mesma expressão. Com o seu rosto em terra, clamarão a glória de Yahvé, clamarão pela glória do Senhor, e toda essa terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque é promessa do Senhor, a sua casa se encherá da glória do Senhor. Então quando o povo reconhece a glória do Senhor, a resposta vem através de Jesus. Quando o povo reconhece a adoração, a glória do Senhor vem, a resposta vem. Quando você louva, a resposta vem. Foi assim com Paulo e Silas, enquanto eles louvavam, a glória do Senhor veio. A glória do Senhor veio. Porque quem é que louvaria na cadeia? Se não fosse aqueles que sabiam que a palavra não podia ser presa. Só tendo um coração firme nas promessas do Senhor era capaz de abrir a sua boca e declarar as grandezas do Senhor. É tanto que eles viram para aquele carcereiro, e ele diz, hoje será salvo tu e a tua casa, porque onde está a adoração perfeita, está a entrega a serviço das pessoas, de frutificação, das promessas. Eita, título desafiador para um ano de pandemia, onde Deus vem e sacode a igreja. Mas sabe, enquanto nós não reconhecemos a grandeza dele e soubermos quem ele realmente é, em Romanos 11:36 diz, olha, entenda isso, é porque dele,
e é por Ele, e é para Ele. São todas as coisas. Porque a glórias a Ele eternamente. Não tem como. Tudo que nós fazemos é por Ele. Você está aqui porque Ele permitiu. Essa chuva caiu porque Ele quis. E toda a glória é para Ele. Porque tudo foi feito por Ele. O nome dEle está sobre todo o nome. O nome dEle. Queridos, quando eu vi na nossa tradução portuguesa, fala-se o amém 51 vezes, mas no hebraico fala 141 vezes. Só para você ter ideia, como nós, às vezes, por nossa tradução, nós perdemos tanta promessa. A verdade é que o amém, ele não é só apenas uma verdade escrita. Ele é um decreto. Ele é uma mudança, ele é uma transformação. Jesus mesmo, ele diz lá em Mateus 5,18, ele fala, olha, em verdade, essa verdade é traduzida como Hermelech. Ela fala, em verdade, amém, vos digo que até quando os céus e a terra passarem, nem um jota, nem um tio me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. E um dia vai chegar, passará os céus e a terra. Não é isso que o apóstolo João fala? Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mas eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, com uma linda noiva preparada para o seu noivo. Ah, queridos, isso é palavra verdadeira. Essa expressão também está lá em João 8, versículo 51, onde Jesus fala assim, em verdade, ou seja, amém, eu vos digo, que se você guardar essa palavra, você não verá a morte. Evangelho de João 8, versículo 51. Ele fala, em verdade vos digo, que se você guardar essa palavra, você nunca verá a morte. Isso é algo que expressa sobre as nossas vidas um cuidado que nós precisamos ter com a palavra. Lógico que ele não está falando de uma morte natural, mas de algo espiritual. Nós temos que estar preparados para essas verdades. Entendemos que muitas vezes não é fácil. Essa expressão, olha, em Lucas 18, versículo 29, ele fala, na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo poder soberano de Deus, ou de Elohim, versículo 30, e não haja de recebido por muito mais deste mundo, e na idade vindoura da vida eterna. Existem promessas que Ele coloca Ele mesmo como garantia dessa promessa. Como diz lá em Números 23, versículo 19, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Não existe mentira. Eu gosto muito desses versículos de Hebreus 6,18, porque o livro de Hebreus diz assim, olha, tem duas coisas que é impossível acontecer, é imutável. Você tem que colocar isso no teu coração. Primeiro, é impossível que Deus minta. Não tem como Deus falar e não acontecer. Pastor, onde o senhor encontrou tanta convicção? Eu sei disso. Eu compreendo isso. Com tanta clareza como eu estou te vendo. Deus não pode mentir, é impossível. E ele fala assim, olha, tenha firme essa promessa. Tenha firme como refúgio em reter a esperança proposta. No versículo 19, em outras palavras, ele fala assim, ó, o qual nós temos como âncora, que vai até além do véu. É como se você pegasse essas promessas, a sua alma, e ancorasse lá na glória do Senhor, lá no Santo dos Santos, lá na presença do Senhor, lá no interior do véu. Ele fala no versículo 21, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós e foi feito
sumo sacerdote. Ele nos colocou lá no lugar das promessas. Ele nos deu acesso à presença da verdade. Glória a Deus. O Evangelho de João 14:12, ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras maiores que eu faço, e fará as maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Ele não mente, queridos. Às vezes a gente fica imaginando assim, como é que eu vou fazer coisas maiores do que Jesus? Não é uma disputa. Ele está falando que se nós crermos nessa verdade, nós vamos ver coisas acontecendo. Não é você que vai fazer, é o amém que vai fazer. Nunca foi por nós não podemos nada, nós não somos nada. Tudo é Ele. Quando nós morremos para nós mesmos e a verdade vive em nós, quando não mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, então nós vamos viver a verdade que transforma. Vamos ver coisas acontecendo de uma forma maravilhosa, porque é Ele que faz, é dele que vem esse sim, é nele que está a palavra. Você precisa se preparar para isso. Eu coloquei de uma outra forma, porque eu encontrei essa expressão também dessa verdade que não pode mudar em juízos de Deus. Por exemplo, em Mateus 25, versículo 11, na parábola das virgens. É tenebroso porque no versículo 11 fala o seguinte, que chegaram aquelas virgens que eram imprudentes, que não levaram óleo de sobra. Quando Jesus responde a elas, no versículo 11, elas falam assim: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. No versículo 12 ele responde, ele fala: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Quando ele fala em verdade, ele está dizendo uma expressão que não pode mudar. Ele se coloca ele mesmo como garantia dessa palavra, que não vai ter jeito, que a diferença naquele dia vai ser quanto óleo você tem na sua lamparina, quanta unção tem na sua vida. O negócio é que nós estamos muito religiosos, a gente tem uma mentalidade de purgatório, a gente assiste o Alto da Compadecida, e a gente já chega lá no céu, a gente vai fazer uma carinha bonitinha para o Senhor, ele vai falar: que carinha bonitinha, deixa eu ver, não vou mandar essa criatura para o inferno não, né? Deixa ele aqui conosco, que eu amo tanto ele. A gente pensa que vai ser igual lá, né? Chicó apronta que só. Aí na hora de ir para o inferno, Maria aparece: Jesus, dá uma chance para ele, Jesus. Jesus: mãe, a senhora vai se meter de novo. Aí Chicó para e olha. Aí Maria fala: não, ele também foi tão sofrido, é por isso que ele mentia tanto, é por isso que ele fazia tanto. Aí Jesus fala: não, vem para o céu. Chico: não, deixa ele para o inferno, não mereço. Jesus: não, entra para o céu. Depois acaba dando uma chance para ele voltar para a terra, só sendo conta, né, mesmo de cultura brasileira, porque no céu não vai ter conversa fiada. Ele não vai te conhecer, e não vai ter arrependimento, porque ele não é filho do homem. Você acha que você está usando máscara aí porque você está se protegendo de um vírus, né? É sério o vírus, mas é uma gripe que está matando pessoas, mas é sério, que abalou as estruturas da igreja. Igrejas fecharam. Essa pandemia mostrou quem está em Cristo de verdade ou não. Nós sofremos perseguição. Eu vejo tudo isso como aviso do Senhor do fim dos tempos. Você acha que foi a última peste que veio? Imagina quando começar a vir aquelas guerras, né, biológicas que vão matar pessoas em 24 horas. Você acha que as igrejas vão se reunir? Se hoje, né, pessoa, não vou falar, né, Supremo, porque eu não posso falar essas palavras, está ao vivo, né? Mas tem pessoas que já estão perseguindo a internet. Você acha que na luta, nas perseguições, você vai poder assistir online em casa, deitado na cama? Oh, queridos, isso é só um treinamento, porque o fim está próximo.
Vai chegar um dia que nós não vamos poder se reunir, porque aconteceu nesses dias. Polícias invadindo igrejas que estavam fazendo online. Eu tenho amigos que chegaram 10 camburões lá em Curitiba, como se fossem bandidos, de uma coisa que estava tão politicada através do comunismo. Exageraram de uma forma tão grande para tentar destabilizar uma economia mundial. São coisas muito mais do que a gente pode imaginar. Não estou tirando a seriedade do isso, porque eu mesmo enterrei pessoas da nossa igreja que morreram e dizem que é um vírus fabricado em laboratório. Mas isso tudo são finais do tempo. Ele diz: haverá pestes em vários lugares. Quando é que a gente diria que a gente viria para a igreja, tinha que estar afastado? A gente vai cumprimentar o irmão cheio de amor. A gente não sabe, porque você vai dar a mão, você esquece, ele dá uma porradinha, você dá a mão e abraça ou não abraça, o que é que eu faço? Nós estamos falando da igreja, que tinha que se cumprimentar com o ósculo santo, que se beijava, que se abraçava. O pastor não pode levantar mais nenhum bebê para apresentar, porque se ele levantar, um monte de gente começa a falar: olha lá, contaminando a criança. Tem que ser de máscara, de vez de passar óleo, tem que passar álcool gel. Porque o óleo contamina, mas o gel mata o vírus. Nós estamos falando do fim dos tempos. Nós estamos falando em um dia que está tão breve a acontecer, que só quem tem a verdade em seu coração vai conseguir manter a palavra viva em seu coração. Porque já se fala em Brasília em proibir religiosos na política. Você sabia disso? Que já existem projetos que estão sendo votados, que se é pastor, se é gente que professa a fé, não pode mais se candidatar, porque não é mais democracia. Porque esse tal de cristãos está mexendo com a política. Não se pode orar. Estão distorcendo a democracia. Porque a democracia que eu conheço é que todos são livres e que o voto vale a maioria. Mas hoje não se respeita mais nem o voto da maioria. Até hoje é como se nós vivêssemos uma eleição, porque não deixaram nem pessoas que foram eleitas democraticamente governar de uma forma justa, porque é de direito, porque fala que Deus está acima de tudo. Mexeu com o inferno, e aí vem tudo isso para cima de todos, e principalmente da igreja. Jesus é a verdade, mas também nós temos uma verdade. Eu sou testemunha dessa verdade, porque eu recebi vi muitas postagens de pessoas assim que não são tão firmes, colocando assim: agora eu quero ver nessa pandemia esses pastores como é que vão fazer, que ninguém pode ir para a igreja, está proibida a igreja. E eu era daqueles pastores assim: eu não vou fazer culto online, se quiser assistir o culto, vem para a igreja, vou ficar fazendo culto para você ficar de casa, deitado, assistindo. Eu era desse jeito. Aí entrou a pandemia, eu falei: menino, comprei 2 câmeras para nós, vamos fazer culto online. Rapidinho aprendeu. E aí, de repente, a igreja, que o mundo achava que por causa disso ela iria diminuir, ela começa a alcançar multidões. Pessoas que nunca viriam para o culto, começam a assistir culto em casa. Pessoas que nunca viriam para uma reunião de oração, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, começam a orar. E aí, de repente, a igreja começa a se tornar bem mais abrangente do que a gente pode imaginar. Hoje mesmo nós tivemos culto lá em Brasília. A igreja estava lotada, mandaram um vídeo para nós. A igreja lotada, gente dentro da igreja. E nós também fazemos lá o drive-in, né? Os carros nos estacionamentos também, eles assistem o culto pelo telão. E gente em casa que não pode vir por causa do distanciamento social, também em casa assistindo o culto. Ou seja, a igreja se tornou muito mais forte do que era, porque ninguém pode prender a palavra. A palavra não pode estar presa.
Mas o problema é que você tem que entender que mesmo que você cale, as pedras vão clamar. A gente fez na igreja uma campanha, nós chamamos Consolide, porque o nome da nossa igreja é ID, então Consolide. E a gente fez 4 por 10, 10 minutos por dia, 4 irmãos. Vamos edificar a igreja. Todo dia vocês conversam 10 minutos, entram no WhatsApp, 4 pessoas. E vocês oram pelos outros e compartilham a palavra que nós vamos mandar para você, um pão diário. E foi uma bênção para a nossa igreja, que era homem com homens, mulheres com mulheres. Eles recebiam a palavra toda segunda-feira e faziam o Consolide toda semana. Mas começou a acontecer algo extraordinário. As próprias pessoas que não eram da igreja começaram a falar: por favor, deixa eu entrar no grupo, que eu quero orar também com vocês. Aí a gente fez o Consolide 2. Cada um trouxe um amigo que não era cristão para o grupo do Consolide. E aí a gente começou a ganhar vidas para Jesus. Coisas, são ferramentas que a igreja nunca imaginou que ia ter. E Deus renova a igreja, transforma a igreja, inova a igreja. Mas vai chegar um tempo que a perseguição virá. E só aqueles que estão firmados na palavra serão capazes de declarar a sua fé. Sabe, amados, Jesus diz lá em Mateus 18, versículo 18, ele fala: em verdade eu vos digo, que tudo que vocês ligarem aqui na terra, será ligado no céu. Você está entendendo o que ele está falando? Olha, em verdade é amém, amém. Se a igreja, no nome dele, ligar na terra, vai ser ligado no céu. Então ele nos dá o poder, através do nome dele, de declarar qualquer coisa. Ele disse: se vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Versículo 19: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo Pai que está no céu. Está ali também: em meu nome pedirão qualquer coisa. Sabe, queridos, são promessas, porque ele disse: porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí estou no meio deles. E sabe qual é o meu temor? Será que vai chegar um dia que serão 2 ou 3? Será que vai chegar um dia em que nós vamos ter que ser crentes só nós e nossa família, porque vamos estar impedidos de nos reunirmos? Até onde a palavra da verdade, o amém, está sobre a sua vida? Porque essa pandemia mostrou quem é crente e quem não é. Porque muitas pessoas zeraram o Netflix, as séries do Netflix, mas não foram capazes desse isolamento zerarem a Bíblia na leitura bíblica. Foram capazes de se esfriarem porque são mendigos espirituais. Porque para se tornarem fortes depende de terceiros para estar orando, impondo as mãos. Não que isso não tenha que acontecer, mas porque não sabem buscar individualmente no seu quarto, seu lugar secreto, se enfraqueceram. Nunca houve na história da nossa nação tanto divórcio. Por quê? Porque isolaram. Os crentes, não separa crente não, porque aconteceu isso no meio dos crentes, porque estão isolados dentro de casa. De vez se juntarem, começaram a discutir. Eu estava ouvindo uma palavra, um pastor muito abençoado. Ele estava falando sobre isolamento. E ele estava falando do isolamento da família de Noé. E como Noé saiu do isolamento. Que palavra tremenda. Sabe, querido? Como é que você vai sair desse isolamento? Mais forte, com mais esperança, confiando nas promessas, ou enfraquecido, envolvido com as coisas do mundo? Muitos voltaram a práticas mundanas.
Muitos voltaram a fazer coisas que não deveriam fazer. E já vou indo para o encerramento. Eu falei de manhã, e eu quero falar agora para vocês. Um dia Jesus falou assim, os meninos do louvor podem até subir, eu quero que o Ed cante uma canção que fala sobre as promessas do Senhor. Jesus falou, olha, o meu reino é semelhante a um semeador. Ele saiu a caminhar com suas sementes dentro de uma bolsinha. Só que enquanto ele estava caminhando, caiu umas sementes na beira do caminho. E vieram as aves dos céus e comeram essas sementes. Depois ele andou mais um pouco e caiu algumas sementes num lugar onde tinha muitos espinhos. Você sabia que aquela semente até começou a germinar, mas os espinhos sufocaram aquela semente. E aí ela não germinou, morreu sufocada. Outras sementes caíram em lugar que tinha muitas pedras. E aí ela até tentou, fez um esforço. E quando ela começou a criar raízes, a raiz não conseguia se aprofundar porque era rocha. E elas morreram porque não tinham raízes profundas. E outras caíram à beira, caíram em terra boa. Você sabia que essas sementes frutificaram? E elas deram 30, 60 e a 100 por um, frutificaram e foram muito grande a colheita. Aí os discípulos coçaram a cabeça e falaram, mas Senhor, o que o Senhor está falando? O que significa isso? Aí a Bíblia fala que ele chamou os discípulos assim no canto e falou, para vocês eu vou revelar. A semente é a palavra. Quem é que é a palavra, queridos? Jesus. Ele é o verbo. Ele fala, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não dá para fazer nada sem Ele, queridos. Não existe evangelho sem Ele, não existe nada disso sem Ele. É por Ele, é para Ele, são todas as coisas. Aí ele fala assim, só que quando essa palavra, quando eu sou germinado no meio do povo, quando essas verdades que vêm para a igreja, elas são faladas. Infelizmente tem algumas pessoas que quando saem daquele lugar, vem o diabo, que é as aves dos céus, e roubam essa palavra, porque não estão firmados, não estão consolidados. Eles até duvidam da empolgação dos pregadores, dos profetas. Elas até criticam, porque o diabo vem e rouba. Não gera frutos. E os discípulos ficaram olhando para Jesus. Jesus fala, também tem aqueles no meio da igreja, que eles recebem a palavra, mas eles estão tão envolvidos com as coisas desse mundo, eles acabam sufocando. É tudo, é trabalho, é escola, são as dívidas, são os desejos carnais, são as lutas que enfrentamos na família, na faculdade, em tudo, nos relacionamentos. Sufoca essa palavra e ele acaba não deixando essa palavra ser germinada. E ele fala, mas também tem aqueles que têm o coração pedrificado, são como essas pedras. Esses são aqueles que endureceram o seu coração. Como tem cristão hoje com o coração endurecido. Eles até pulam de igreja em igreja, porque nenhum pastor serve para ele. Hoje para ele os pastores são todos ladrões. Para ele não existe mais igreja, até os desigrejados existem. Aqueles que criticam com tanto furor a igreja do Senhor, porque estão desacreditados. Uma vez alguém falou assim, olha, eu estou vindo aqui na igreja, mas eu não quero saber de célula, porque eu sou muito decepcionado.
Muitos líderes me decepcionaram. Eu virei para eles e falei: sabe por que você é decepcionado? Porque quando você serviu, você estava servindo a homens e não a Deus. Se você serve a homens, você vai deixar que os homens te decepcionem. Mas se você serve a Deus, ninguém vai te decepcionar, mesmo que eles cortem a sua cabeça. Mas sabe quando o cara endurece o coração? Mas ele fala: mas tem alguns que eles recebem essa palavra de bom grado, e o seu coração é como terra boa, que multiplica as promessas, multiplica a palavra, e eles dão frutos 30, tem deles que multiplicam os frutos a 60, tem deles que multiplicam os frutos até a 100 por um. Você dá uma promessa, ele vive essa promessa, ele profetiza a promessa, ele declara a promessa, e de repente as coisas começam a acontecer, porque ele acredita nas promessas. Esse cântico que nós vamos cantar agora, ele fala de uma bênção, a bênção que está sobre a sua vida, que é uma bênção geracional. Ela é uma bênção para você, para os seus filhos e para os filhos dos teus filhos. É uma bênção que está por detrás, por diante, pelo lado, pelo outro lado. Queridos, olhem bem para mim. Eu não sei qual é a sua condição hoje, quais são os seus problemas familiares, se é problema com os filhos ou não, são problemas financeiros. Não estou falando de problemas, eu estou falando de promessas. E eu estou falando que mesmo que seja impossível aos seus olhos, hoje você vai começar a declarar a vitória dessas promessas. A realização dessas promessas, você vai trazer do invisível para o mundo visível. Essas promessas, como, pastor? Através de Yeshua, através do amém, que é Jesus, aquele que pode criar qualquer coisa. Deixa eu te falar, não há milagre que Yeshua não pode fazer. Todos os milagres que você imaginar já está nele. A palavra do Senhor fala: todas as bênçãos espirituais já está nele, nas regiões celestiais. O que você tem que fazer é deixar o amém entrar no seu coração hoje. Os antigos cantavam firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas do meu Deus, meu Salvador. Nós precisamos declarar essas promessas, porque ela é a verdade. Ela não pode morrer em seu coração. Eu não sei o que essa pandemia fez com você, mas o Senhor te chama hoje a um compromisso com sua palavra, a não negociar os princípios da palavra. E quando nós começarmos a cantar, você vai gerar tanta fé no seu coração, que você vai começar a profetizar e trazer a existência daquilo que não existe. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Amém. Amém. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!